Retornando agora com a nossa segunda parte da revisão do capítulo 10 de preparação para a prova do segundo bimestre. Agora abordaremos as razões trigonométricas nos ângulos notáveis. Primeiro a gente tem que ver o que são ângulos notáveis. Vocês talvez já escutaram falar em ângulos notáveis, referindo-se aos ângulos de 30 graus, 45 graus ou 60 graus. Mas de onde vem essa denominação de notáveis, né? Então, certos elementos de arquitetura e engenharia originam-se de polígonos regulares, cujos ângulos frequentemente têm essas medidas, né? E tais ângulos apresentam vantagens que os tornam notáveis. Vocês vão ver no decorrer da nossa aula que certos cálculos das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, ficam facilitados quando a gente está tratando justamente desses polígonos regulares que apresentam esses tais ângulos de 30, 45 ou 60 graus. Tá? Por isso que eles são chamados assim de notáveis. Vamos ver então como é que a gente pode obter as razões seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Para isso a gente vai utilizar aqui um quadrado, tá? Esse quadrado aqui é ABCD, e vamos traçar uma diagonal de A até C. Tá? Quando a gente faz isso, a gente divide o quadrado em dois triângulos isósceles, né? E isósceles porque eles têm os lados iguais, olha. Esse lado aqui é igual a este. Tá? E eles são, assim, tem ângulos internos de 45 graus. Tá? Um deles está assinalado aqui. Então vamos considerar esse triângulo verde claro, que é ADC, e ver como é que a gente pode aqui localizar em relação ao ângulo de 45, né? Quem é o cateto oposto, que é claro que é esse aqui, e a medida dele é L, tá? Uma medida qualquer aqui que a gente está generalizando, né? E o cateto adjacente, que é este outro aqui, que também mede L. Tá? E a hipotenusa, claro, é a diagonal AC. E quanto mede essa hipotenusa? Bom, da geometria plana, né, como está anotado aqui embaixo, a medida da diagonal é L raiz de 2. Tá? Não importa o tamanho do quadrado, sempre a gente vai encontrar este valor aqui, onde L é a medida do lado do quadrado. Tá certo? Muito bem. Então, para obter o seno, como a gente sabe, é cateto oposto. Neste caso, o cateto oposto é a medida deste lado AD, tá? Que mede L, por sinal, né? Dividido pela medida da hipotenusa, que a gente já viu aqui, que mede L raiz de 2. Bom, e ao simplificar aí esta fração, a gente vai obter 1 sobre raiz de 2, que após fazer a racionalização desse denominador aqui, né, a gente obtém o valor final de raiz de 2 sobre 2. Para obter o cosseno de 45, o procedimento vai ser idêntico. Né? Até porque, olha, o cateto adjacente, que é esse que eu estou assinalando aqui, ele tem a mesma medida L. Tá? Já que é um quadrado, né, todos os lados são iguais. Então, na hora de fazer o cálculo, a gente vai obter a mesma fração. L sobre L raiz de 2, essa daqui, simplifica, obtém 1 sobre raiz de 2, que depois de racionalizar, a gente vai encontrar mais uma vez raiz de 2 sobre 2. Tá? Bom, mostra inclusive que o seno de 45 e o cosseno de 45 têm exatamente o mesmo valor. Finalmente, a gente vai obter a tangente de 45. Tangente de 45, como a gente lembra, aliás, a tangente, né, de um ângulo qualquer é sempre o cateto oposto, nesse caso aqui AD, dividido pelo cateto adjacente, que é o DC. Como ambos têm a mesma medida L, L dividido por L, não importa quanto vale a L, o resultado vai dar 1, correto? Então a gente chega à conclusão de que a tangente de 45 vale 1. Bom, para obter o seno, o cosseno e a tangente de 30 e 60 graus, a gente vai precisar de outra figura. Agora a gente vai utilizar esse triângulo equilátero. Como vocês lembram, né? Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais.
Além disso, os três ângulos internos medem 60 graus. Vocês devem estar lembrados disso. Tá? Então aqui está assinalado já um de 60 graus. O outro também aqui é de 60. Tá? Esse aqui também é 60 graus. E o aqui em cima também. Né? Nós temos também 60 graus. Muito bem. Ao dividir o triângulo equilátero, né, através de sua altura, que é essa perpendicular aqui, que vai do vértice A até aqui ao ponto médio da base, que é H, tá? A gente obtém então dois triângulos retângulos congruentes, né? Tem a mesma medida, tá? E como este ângulo aqui já tem 60 graus, o outro evidentemente vai ter 30 graus. Por isso que essa figura assim é utilizada, né, para a gente obter as razões trigonométricas de 30 e 60 graus. Tá? Começamos então com 30 graus. Uma coisa que é bom lembrar, né? A altura de um triângulo equilátero, tá, lá da geometria plana, a gente obtém através dessa fórmula aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Então a gente já tem essa medida, esse cateto aqui, ó, que na verdade é a altura do triângulo equilátero, né? A medida dele a gente já sabe, é L raiz de 3 sobre 2. Tá? Bom, para obter o seno, como a gente precisa do cateto oposto dividido pelo cateto, aliás, dividido pela hipotenusa, tá? Então o que a gente vai ter? O cateto oposto ao ângulo de 30 mede L sobre 2, porque é a metade do lado, né? Então esse pedacinho aqui, olha, mede L sobre 2. E a hipotenusa mede L, tá aqui. Tá? Então, ao fazer a divisão, L sobre 2 dividido por L, tá? Fazendo as simplificações, vai dar 1/2. Então, a gente já concluiu que o seno de 30 graus é 1/2. Para o cosseno de 30 graus, a gente vai utilizar o cateto adjacente, que neste caso é a altura. Tá? O cateto adjacente é esse que eu estou assinalando aqui, cuja medida é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L, mede L. Ao fazer as simplificações, tá, e a racionalização de denominadores, que eu não vou explicar aqui, vocês já sabem fazer isso. Então a gente vai obter esse resultado aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? E finalmente a tangente de 30 graus, a gente vai dividir o cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Fazendo as continhas mais uma vez, né, aqui, olha, fazendo as contas, simplificando e racionalizando o denominador, a gente chega a esse valor final aqui, que é raiz de 3 sobre 3. Tá? Agora vamos ver como é que a gente calcula isso. A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que para 60 graus. Para 60 graus o procedimento vai ser idêntico. A gente vai utilizar o mesmo triângulo, com as mesmas medidas, só vai inverter aqui a posição, né? Porque agora a gente vai trabalhar com esse ângulo aqui, 60 graus. Então o cateto oposto a ele, o oposto, né, vai ser este aqui, que é a altura, né, que mede L raiz de 3 sobre 2. Enquanto que o cateto adjacente vai ser agora este outro aqui, olha, tá, que mede L sobre 2, que é a metade do lado, né? O lado mede L, então L sobre 2 vai ser a medida aí desse cateto adjacente. Tá? Então o seno de 60 graus vai ser o cateto oposto, que mede L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que mede L, tá? Fazendo as continhas, simplificando, né? Vai dar, olha, cortando aqui L com L, vai dar raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3 e embaixo 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é o valor do seno de 60 graus. Para o cosseno de 60 graus, a gente vai utilizar o cateto adjacente, que é BH, né, cuja medida é L sobre 2, dividido pela hipotenusa AB, cujo valor é L. Tá? Mais uma vez, olha, simplificando aqui, a gente vai obter meio, tá? Que é o cosseno de 60. Para a tangente de 60, a gente vai dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto mede L raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente mede L sobre 2. Fazendo as simplificações aqui, ó, corta esse L com L, 2 com 2. A gente vai ter raiz de 3 sobre 1, que raiz de 3 sobre 1 é raiz de 3.
Tá? Com isso a gente então finaliza, né, o seno, cosseno e a tangente para os ângulos notáveis de 30, 45 graus e 60 graus. E juntando todos os valores que a gente obteve, né, todos esses resultados que a gente obteve, a gente monta uma tabela, a tabela dos ângulos notáveis. Essa tabela, inclusive, deve ser decorada, tá? Você deve memorizá-la. Tem alunos, inclusive, que usam alguns truques, cantam musiquinhas, né, para memorizar. Bom, você vai procurar aí na internet aí alguma musiquinha interessante que você acha interessante, mas o importante é que você tenha isso aí memorizado. Tá? Se alguém perguntar para você, mas por que esses ângulos aí têm esses valores assim tão estranhos e tal? Na verdade, eles não são estranhos, né? Vocês acabaram de ver. Vocês podem, inclusive, explicar para a pessoa que esses valores se obtêm através, né, de polígonos regulares, como a gente acabou de fazer agora. Tá bom? Então, não são valores assim chutados, não foram inventados, não. Tá? Eles foram obtidos realmente através de cálculos. Mas o importante é o que eu torno a frisar, é que você tem que saber essa tabela de cor. Tá? Em qualquer prova que você for fazer, o examinador espera que você saiba esta tabela de cor da mesma maneira como você sabe a tabuada. Como a gente já tinha falado, né, em vídeo anterior, as razões trigonométricas são usadas justamente para medir distâncias inacessíveis, né, aquelas distâncias onde não é possível fazer uma medição direta. No caso das razões trigonométricas, assim, dos ângulos notáveis, né, nós podemos utilizar esses conhecimentos, né, para resolver problemas desse tipo aqui. Por exemplo, dois amigos determinaram a largura de um rio adotando o seguinte procedimento. Inicialmente eles ficaram frente a frente em margens opostas e, após um deles se deslocar 30 metros, verificaram que o ângulo formado entre eles e uma das margens era de 60 graus. A partir dessas informações, qual é a largura do rio? Bom, aqui está, né, o desenho da situação. Se nós observarmos exatamente pelo que foi descrito no texto, né, a situação assim acaba podendo ser descrita através de um triângulo retângulo. Né? E ele se deslocou 30 metros, né, e de alguma maneira ele conseguiu medir o ângulo, né, em que ele estava em relação a outra pessoa, do outro lado do rio, e concluiu que era de 60 graus. Então o que a gente tem que saber aqui? A gente só precisa calcular esse cateto oposto aqui, olha, que no momento está descrito como L. Né? Observe que nós não temos aqui hipotenusa. Nós não temos e nem vamos precisar dela. Tá? Basta o cateto oposto ao ângulo de 60 graus e o cateto adjacente, que é esse aqui de 30 metros. Tá? E qual é a relação que envolve o cateto oposto pelo cateto adjacente? Vocês devem estar lembrados disso. Trata-se da tangente, né? A tangente de 60 graus nesse caso. Bom, como a tangente de 60 graus é raiz de 3, né? Vocês já viram ali na tabela, tá? A gente pode montar a seguinte proporção. Quer dizer, cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é 30, isso é igual a raiz de 3, que é a tangente de 60 graus. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Para descobrir o valor de L, a gente vai fazer 30, passando esse 30 para lá, né? Ele vai estar dividindo, passa multiplicando, vai ser 30 vezes raiz de 3. Tá? Muito bem, e aí, isso aí já é a resposta? Bom, poderia ser dado assim, 30 vezes raiz de 3 metros. No entanto, se você quiser encontrar o valor decimal mais próximo, a gente pode fazer o seguinte, olha, 30, a raiz quadrada de 3 você pode obter aí na calculadora, ou então utilizar uma aproximação, né, muito comum, que é 1,7. Tá? Você vai fazer essa continha aí e vai descobrir, né, quantos metros vai dar a largura deste rio aí. Tá? Quando você encontrar comigo, você vai me dizer qual foi o valor que você encontrou. Tá bom?
Eu vou te propor agora dois exercícios para você praticar um pouco isso. Tá? É do livro aí, o número 12. Ele diz o seguinte: uma escada está apoiada no topo de um muro e forma com a horizontal um ângulo de 60 graus. Se a escada tem 4 metros de comprimento, qual é a altura do muro? Eu não vou resolver para você, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Tá? Você vai ler o texto e fazer um desenho conveniente, né, como a gente sempre recomenda. Então a escada, por exemplo, a gente pode colocar assim, um traço assim meio inclinado, né, porque a escada ele disse que ela está apoiada no muro. Aí você vai e desenha um traço vertical aqui que é o muro. Tá? É claro que para o muro não cair, né, ele em relação ao solo ele tem que formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então o solo está aqui. Ó. Tá? É importante você fazer esses desenhos sempre que você for resolver problemas de trigonometria. Qual é a outra informação que ele disse? Que a escada forma um ângulo de 60 graus, está dizendo aqui, olha, forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. O que é isso com a horizontal? Horizontal é o chão, é o solo, tá? É esse tracinho que eu botei aqui. Ó. Tá? Então ele forma um ângulo de 60 graus com o solo, com a horizontal, então o ângulo está aqui, tá? 60 graus. Ah, professor, mas isso é óbvio. É, mas às vezes tem alunos que se confundem e acabam colocando os 60 graus aqui, né, e acaba errando o problema. E o que, que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a altura do muro. Bom, se a altura do muro, ele está querendo saber isso aqui, que eu vou chamar de x. E isso aqui é o que em relação ao ângulo de 60 graus? É um cateto oposto, um cateto adjacente? Qual outra informação que tem no texto e eu não coloquei ainda aqui? O comprimento da escada, ele falou lá, olha, tem 4 metros, ele está dizendo aqui. Tá? Então eu vou anotar um 4 aqui. Tá bom? Aí agora sim, eu tenho condição de decidir se eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Tá? Você que vai fazer isso. O outro problema é o de número 13, que diz assim, olha, uma rampa de acesso a uma garagem tem uma inclinação de 30 graus em relação ao solo, de novo, olha, 30 graus em relação ao solo, e um comprimento horizontal de 30 metros. Bom, veja bem, essa informação ele deu aqui e já fez um desenho, né, como ilustra a figura, como ele está dizendo. Então aqui está a rampa que está formando um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Tá? O carrinho está subindo aqui. E o que mais que ele fala? Que a rampa tem um comprimento horizontal. Horizontal é no chão, né? Então o comprimento horizontal da rampa é daqui até aqui. Tá? Isso dá 30 metros, segundo ele falou. Tá bom, e o que, que ele pergunta? Ele pergunta assim na letra A: qual é a distância percorrida por um carro que subiu toda a rampa? Bom, se o carro subiu toda a rampa, ele começou aqui e foi subindo, né, até aqui, porque é aqui que termina a rampa. Agora, a quantos metros, na letra B, né? A quantos metros do solo está situada a garagem? Bom, se ele chegou aqui, ele já atingiu a garagem, né? A garagem está aqui. Então, a quantos metros do solo está situada a garagem? Então, ele está querendo saber isso aqui, né? Quantos metros do solo está a garagem? Tá bom? É com você agora. Voltando ao nosso assunto, a gente vai ver mais um detalhezinho aqui, que é a chamada identidade fundamental trigonométrica. Tá? A identidade é uma expressão matemática, né, fundamental porque ela realmente é muito importante e a partir dela que consegue-se obter outras identidades úteis na resolução de problemas envolvendo razões trigonométricas. Tá? Começamos aqui com alguns exemplos, né? Ele deu aqui o ângulo de 30 graus, observa, e ele elevou ao quadrado, quer dizer, o seno ao quadrado de 30 graus mais o cosseno ao quadrado de 30 graus. Bom, a gente pode escrever isso, né? O seno de 30 graus é 1/2. Como está elevado ao quadrado, ó, a gente vai e coloca o expoente 2 aqui. Mais o cosseno ao quadrado. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, está aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. Só que ele disse que é elevado ao quadrado, então a gente vai colocar um expoente aqui. Tá? Ao fazer essas contas, né, vocês já sabem fazer isso, tá? Uma potência de um quociente, de uma divisão, a gente deve aplicar o quadrado, neste caso aqui, tanto ao numerador quanto ao denominador. Né? Então aqui também, olha,
numerador e denominador. Então 1 ao quadrado vai dar 1 mesmo. 2 ao quadrado vai dar 4 aqui embaixo. Agora na outra parcela, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá? Vocês devem estar lembrados disso, olha só. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Tá? Isso é o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes 3, que dá 9. Né? E a raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Tá? Então toda vez que você tiver uma raiz quadrada elevada ao quadrado, o resultado sempre vai ser o próprio radicando. Né? Olha, era 3 aqui o radicando. Olha. Tá? Então o resultado foi 3. Tá bom? E embaixo eu vou elevar ao quadrado, porque o denominador, 2 ao quadrado, vai dar 4. Bom, 1 quarto mais 3 quartos, né? Uma soma, uma adição de frações com o mesmo denominador, é muito fácil de fazer, né? Basta a gente repetir o denominador, que no caso aqui é 4, e somar os dois numeradores, 3 mais 1, 4. Então ficou 4 sobre 4, cujo resultado é 1. Tá? A mesma coisa, se a gente fizer isso que eu acabei de fazer, se a gente fizer também para o 45 graus, vocês podem tentar fazer sem olhar, vocês vão ver que também, na hora que você elevar ao quadrado e realizar as operações necessárias, você também vai encontrar 1. Tá? Para 60 graus, idem, vai dar a mesma coisa. Se você elevar ao quadrado, tá? Tanto o seno quanto o cosseno, quando você somá-los, também vai encontrar o resultado 1. Tá? Isso não acontece só com as razões trigonométricas de ângulos notáveis. Né? Na verdade, acontece com qualquer outro ângulo que você procurar aí na sua tabela, naquela tabela que eu mostrei, que tem aí no livro, né? Usa uma calculadora para ficar mais fácil. Se você pegar valores de seno e cosseno de um mesmo ângulo, tá? E elevá-los ao quadrado, na hora que você somá-los, você vai ver que o resultado sempre dá 1. Tá? Então isso é generalizado, tá? Através dessa expressão aqui, ó, que é chamada identidade fundamental da trigonometria. Né? Então o seno ao quadrado de um certo ângulo, que está representando aqui genericamente por alfa, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, olha, ele repetiu alfa aqui porque tem que ser sempre o mesmo ângulo, claro. Tá? Ao elevar ao quadrado e realizar a soma, o resultado sempre vai dar 1. Para a gente praticar um pouco, né, vamos resolver esse exercício número 4, que diz o seguinte, olha, dado o seno de alfa igual a raiz de 7 sobre 6, determine o valor de cosseno de alfa. Né? Vamos entender isso, o que vem a ser na verdade. Vamos supor que tem um certo ângulo, cujo valor eu não sei qual é, mas eu sei que o seno desse certo ângulo é raiz de 7 sobre 6. Tá? E ele está pedindo para a gente determinar o valor do cosseno desse mesmo ângulo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Usando a relação fundamental trigonométrica que a gente acabou de ver. Tá? Ela diz que o seno ao quadrado de alfa, então vai ser raiz quadrada de 7 sobre 6, que isso aí é o seno de alfa. Né? Ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de alfa, que eu não sei quanto é isso que eu estou querendo saber, isso tem que dar igual a 1. A gente acabou de ver isso. Né? Então é só realizar as operações, por enquanto. Né? Vamos, raiz quadrada de 7 ao quadrado, vocês já sabem que vai dar o próprio radicando, nesse caso que é 7. Né? E o 6 ao quadrado, porque o 2 aqui vai abranger também o denominador, 6 ao quadrado vai dar 36. Tá? Mais o cosseno ao quadrado de alfa, que é o que a gente quer descobrir, isso tem que dar igual a 1. Bom, eu posso isolar o cosseno ao quadrado de alfa, né, nesse lado aqui, nesse membro da igualdade, e passar o 7 sobre 36 para o outro lado. Então vai ficar 1 menos 7 sobre 36. 7/36. Tá? E quanto que vai dar essa continha aí? Bom, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual, olha, fazendo essa operação aqui, tá? Essa operação aqui vai ser 36 vezes 1, 36. Menos 7 vai dar 29. Tá? Então vai ficar aqui 29 sobre 36. Tá, mas e o valor do cosseno? Bom, aí é só extrair a raiz quadrada. Né? O cosseno de alfa, que é o que a gente quer saber,
vai ser igual a raiz quadrada de 29 sobre 36. Tá? A raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de um quociente, né? A gente vai extrair a raiz quadrada separadamente do numerador e denominador. A raiz quadrada de 29 não tem raiz exata, eu vou deixar como raiz quadrada de 29 mesmo. Tá? E embaixo, raiz quadrada de 36 é 6. Então, raiz de 29 sobre 6 é o valor que a gente estava procurando. Então, agora eu proponho para vocês fazerem aí esses exercícios 14, 15, 16 e 17. Tá? O 14 ele deu aqui, o seno de alfa é igual a 3 quartos e pediu para calcular o cosseno de alfa. No 15 ele deu que o cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 3 e pede para calcular o seno de alfa. No 16 ele disse que o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 3 e pede para a gente determinar o valor de seno de alfa. Então tudo até agora, né, tudo conforme a gente fez agora no exercício resolvido, tá? E por último ele dá um probleminha aqui, olha. Uma escada inclinada tem 10 degraus, cada uma com 20 centímetros de altura. Quanto uma pessoa se deslocou após subir metade, atenção, olha, metade dos degraus, né, observa que tinha 10 degraus, metade dos degraus, dado que o cosseno do ângulo de inclinação da escada é 0,6. Tá? O ângulo de inclinação da escada você pode chamar de alfa, a gente não sabe qual é, mas ele falou que o cosseno desse tal ângulo misterioso é 0,6. Tá? Então, com base nessa informação e as outras informações, claro, também, né? E considerando a relação fundamental trigonométrica, você vai resolver esse exercício aí, esses exercícios aí, tá certo? A gente já está chegando ao final desse vídeo, tá? Eu queria só falar de mais uma, né, identidade, quer dizer, além da identidade fundamental que a gente acabou de ver, tem uma outra relação muito importante, tá, que a gente vai ver agora. Observa através desses exemplos que se eu pego o seno de 30 graus, seno de 30 graus é 1/2, né? E divido pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Ao fazer a operação, eu encontro que o valor é raiz de 3 sobre 3. E se você olhar lá na tabela, raiz de 3 sobre 3 é exatamente a tangente de 30 graus. Tá? Aí você faz mais um experimento. Pega o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e divide pelo cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Tá? Se eu tenho uma fração com numerador e denominador iguais, o resultado vai dar 1. Aí você olha na tabela e vê que 1 é a tangente de 45. Mais um exemplo com o caso de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é 1/2. Realizando essa divisão, tá? Fazendo as simplificações aqui, você vê que o resultado vai dar raiz de 3. Aí você olha na tabela e vê que raiz de 3 é a tangente de 45. Está errado aqui, tá? É a tangente... Aliás, não, perdão. Tá certo sim. Raiz de 3 é a tangente de 60 graus. Está certo sim. Muito bem. Então, toda vez que a gente fez, e nos 3 exemplos que a gente viu, né, nesse, toda vez que a gente dividiu o seno pelo cosseno, a gente encontrou a tangente do mesmo ângulo que a gente estava trabalhando, tá? Então isso é um experimento que você pode fazer com qualquer outro ângulo, tá? Sempre vai dar isso. Ao dividir o seno do ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo, você acaba encontrando a tangente do mesmo ângulo, tá? Isso é generalizado através dessa expressão aqui. A tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tá? Essa relação é importante também, além daquela relação fundamental. Às vezes a gente pode assim lançar mão dessa expressão aqui na hora que a gente está resolvendo problemas. Bom, vamos então para o último exercício resolvido de hoje, desta aula, né, que vai... Interessante esse exercício porque a gente vai precisar utilizar as duas relações que a gente acabou de ver agora. Tá? Ele diz o seguinte, olha, dado tangente de alfa igual a 2, determine os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. Ele está nos pedindo duas coisas, tá? E nos deu uma informação, tá? Que é essa daqui. Muito bem,
Então a gente já sabe, né? A gente acabou de ver que a tangente de um ângulo é igual ao seno desse mesmo ângulo, seno de alfa, dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. A gente acabou de ver. Tá? Mas isso vale 2, porque ele disse para a gente aqui, né, que vale 2. Muito bem, então a gente pode aqui expressar o seno de alfa passando o cosseno para este outro lado aqui. A gente vai ter que o seno de alfa vai ser igual a 2 vezes o cosseno de alfa, nas condições em que ele deu. Tá? Muito bem. E daí? Bom, e daí que a gente vai agora usar a outra relação fundamental, neste caso, né, para descobrir os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. Porque lá diz que o seno ao quadrado de alfa, a expressão fundamental diz assim, né? Vou escrever aqui para a gente relembrar. Olha, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, tá, tem que dar igual a 1. Muito bem. Então vamos escrever isso usando os valores dados. O seno de alfa é 2 vezes o cosseno de alfa. Então, no lugar do seno de alfa, né, da expressão lá, eu vou escrever 2 vezes o cosseno de alfa. Só que isso tem que ser elevado ao quadrado, né? Agora, mais o próprio cosseno de alfa ao quadrado, isso dá igual a 1. Bom, resolvendo essa expressão aqui, né? Olha, o 2 vai afetar, o expoente 2 vai afetar esse 2 aqui, então 2 ao quadrado vai dar 4. E o cosseno de alfa ao quadrado a gente escreve assim, ó, cosseno ao quadrado de alfa. Tem cuidado na hora de colocar esse expoente aí, tá? Mas, continuando aqui, cosseno ao quadrado de alfa, isso dá 1. Muito bem. Agora veja que a gente pode somar isso aqui, né? 4 cosseno de alfa mais cosseno de alfa vai dar 5 cosseno de alfa, né? 5 cosseno ao quadrado de alfa, melhor dizendo, é igual a 1. Então, do 5 cosseno ao quadrado de alfa, a gente pode isolar o cosseno ao quadrado de alfa, que vai ser igual a 1/5. Né? Passando o 5 para o outro membro, vai ser igual a 1/5. Muito bem. E o cosseno de alfa? A gente vai extrair a raiz quadrada de 1/5, né? Então vai ser assim, olha, o cosseno de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 1/5. Gente, raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 5 é raiz de 5, né? Não tem como a gente calcular, não é uma raiz exata. Tá. Agora, simplificando não, né? Racionalizando esse denominador, a gente vai encontrar, eu não vou fazer aqui para vocês, já sabem fazer isso, né? Racionalizando, a gente vai encontrar raiz de 5 sobre 5. Tá? Então, acabamos de encontrar o cosseno de alfa. Vou até anotar aqui, olha, cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa vai ser raiz de 5 sobre 5. Tá bom. Agora falta ainda encontrar o seno de alfa. Então a gente vai aproveitar esse valor, né, e usar uma vez mais a relação fundamental. Então, o seno ao quadrado de alfa, que a gente ainda precisa descobrir quanto é, mais o cosseno ao quadrado de alfa, a gente já sabe agora que o cosseno vale raiz de 5 sobre 5, então vai ser raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, né? Isso tem que dar igual a 1. Tá? Então vamos ter aqui, olha, seno ao quadrado de alfa mais, agora vamos calcular isso aqui, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vai dar o próprio 5. E o denominador aqui, ó, 5 ao quadrado vai dar 25. Tá? Isso é igual a 1. E simplificando a fração, né, vou ter aqui a seno ao quadrado de alfa mais essa fração aqui simplificada, 5 por 5 vai dar 1 e 25 por 5 vai dar 5. Deu 1/5. Isso é igual a 1. Agora, passando essa fração aí para o outro lado, vou ter seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 1/5. Tá? Fazendo essa operaçãozinha aí, seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos 1/5. A gente faz assim, olha, 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. E repete o 5, né? Então vai dar 4/5. Ah, então essa é a resposta? Não, isso aí é o seno ao quadrado de alfa.
tá? A gente ainda precisa extrair a raiz quadrada para encontrar o seno de alfa, que é o que a gente quer de fato. Tá? Então, a raiz quadrada de 4, né? Porque a gente vai ter que extrair a raiz quadrada de numerador e denominador. A raiz quadrada de 4 vai ser 2. Tá? E a raiz quadrada de 5 não é uma raiz exata, então vamos escrever raiz de 5. Tá? E fazendo a racionalização desse denominador, a gente vai ter 2 raiz de 5 sobre 5. Ah, professor, eu não sei fazer isso. Bom, aí você vai ter que rever, né? Lá nos primeiros capítulos tem uma explicação de como é que faz a racionalização dos denominadores, tá bom? Então, descobrimos então que seno de alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. O cosseno de alfa a gente já tinha encontrado aqui, ó, que está aqui em cima, tá bom? Então essas são as respostas, né, solicitadas aqui pelo problema. Para você praticar legal, né, eu estou te passando aqui mais esses 3 exercícios, tá bom? Exercício é importante a gente fazer, não pode ficar com preguiça não. Tá? É a única maneira que a gente tem assim de fixar realmente os conhecimentos, tá? Então, o exercício número 18, ele fala assim, dado que a tangente de alfa é 3, determina os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. Então, muito parecido com esse que eu acabei de fazer agora. Agora, sabendo que seno de x, atenção, olha, seno de x é 4/5. Qual é o valor da expressão 5 cosseno ao quadrado de x menos 4 tangente de x? Tá? Então, sugestão, você já sabe que seno de x é 4/5, então descubra quem é o cosseno de x, primeiramente, tá? Depois, tendo já o seno que já foi dado e o cosseno que você descobriu, então descubra quanto é a tangente de x, tá? Através daquela outra relação, na segunda relação que a gente viu de hoje. Muito bem. Você agora já teria, né, o seno de x que foi dado, o cosseno de x e a tangente de x que você descobriu. Agora é só você colocar os valores encontrados nessa expressão que ele está pedindo, tá? E encontrar a resposta solicitada. O número 20 ele dá a tangente de alfa, ele diz que é raiz de 7. E ele pede o valor da expressão 8 vezes o seno de alfa. Tá? Então, se ele deu aqui, já deu a tangente de alfa, que é raiz de 7, você vai descobrir quem é seno de alfa, né? Muito bem. Depois que você descobrir, né, é claro que você vai encontrar, vai precisar, né, de seno e cosseno, porque você lembra daquela expressão, né? Tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Tá? E faça os cálculos necessários e, ao descobrir o valor de seno, coloque aqui dentro dessa expressão para dar a resposta final desse problema. Bom, e assim chegamos ao final dessa aula de hoje. Tá? Eu vou propor aqui essas atividades para vocês. Essa sim é que vai valer, tá, pela presença de hoje. Tá bom? Os outros exercícios, é claro, né, eu sugeri que você fizesse, mas caso você já tenha conhecimento suficiente e ache que não é necessário fazer, tudo bem, você não precisa fazer. Agora, esses daqui, olha, de 1 até 10, tá, esse você vai precisar fazer, tá, e enviar para mim. Então, atenção ao que está explicando aqui, olha. Essas atividades devem ser entregues através do AVA, tá? Não é para mandar para mim pelo WhatsApp, não. É através do AVA até o dia 10 de junho de 2020, ou seja, até a semana que vem, tá? Até a próxima quarta-feira, tá? Quarta, se não me engano, ou terça, não lembro agora, tá? Você tem que enviar essas atividades aqui para mim. Tá bom? Essas atividades, olha, valem pontos para a próxima avaliação, tá bom? Então não vamos perder aí essa oportunidade, né, de melhorar aí os nossos conhecimentos para poder fazer uma boa prova, tá bom? Muito obrigado pela atenção de você por hoje.